Olá, meus irmãos, Saravá, que a paz de Xalá seja com todos vocês. Sou o Painel das Pedreiras, estou aqui para mais uma pílula do nosso canal e hoje para falar um assunto que foi pedido por um dos nossos inscritos. Mas antes da gente falar, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e dê o seu joinha, dê o seu like, que é isso que ajuda o nosso canal a crescer. Conversando pelo Instagram com os nossos irmãos lá do Umbanda e Consciência, a Karina e o Jonas, eles pediram que a gente falasse um pouco sobre o médium, o dirigente ou o filho de santo, que tem várias faculdades mediúnicas, que em alguns casos algumas pessoas chamam de super médium, né? Aquela pessoa que tem muitas mediunidades e assim por diante. A bem da verdade, nós precisamos, e quando nós falamos em faculdades mediúnicas, e é esse o nome que se dá, então a partir do momento que nós usamos o termo faculdade mediúnica, faculdade porque isso é facultativo, você escolhe ter a sua mediunidade ou não. E também faculdade no sentido de academia, no sentido acadêmico, no sentido de você pode aprimorar. Toda mediunidade ela é aprimorável. Tanto que é muito comum que os médios, quando comecem a ver espíritos, que não é uma mediunidade tida como incomum, ela é até uma das mediunidades bem comuns, esta mediunidade ela começa vendo um vulto, vendo uma fumaça, e isso vai se aprimorando até o caso de você ver bem o espírito, até detalhes como sobrancelha e assim por diante. A bem da verdade, nós temos que entender que quando nós falamos desse assunto, nós temos que recorrer a Allan Kardec, ao pai da doutrina kardecista, da doutrina espírita, ou da doutrina espiritista, que seria a forma correta de nós falarmos, que é a doutrina que cuida isso na sua base. E não dá para você ser dirigente, não dá para você chefiar uma casa sem ter lido o Livro dos Espíritos e sem se aprimorar e entender. Por mais que nós sejamos umbandistas e nós entendemos que algumas doutrinas kardecistas são contrárias à prática umbandista, isso não tem nada a ver com Allan Kardec. Allan Kardec não fala nada a não ser sobre índios, pretos velhos. Isso não existia na época de Allan Kardec. Essa história de baixo espiritismo, essa história de doutrinas que conflitam com a Umbanda, não tem nada a ver com os livros de Allan Kardec. E sim tem a ver, muitas das vezes, com discursos de kardecistas que, de uma certa forma, deturparam o ensinamento kardecista. Então nós temos que fazer uma divisão entre kardecismo e Allan Kardec, até mesmo porque o Allan Kardec não era kardecista, Allan Kardec nem era espírita, ele era um professor, ele era um cara muito mais científico do que religioso, mas fez, e nós temos que usar o estudo dele sobre magnetismo, principalmente, que é muito interessante, para podermos explicar sobre faculdades mediúnicas. Dito isso, essa base da onde nós estamos tirando para fazer esse vídeo, nós temos que entender que toda faculdade mediúnica ela é trabalhável. E o Livro dos Espíritos vai descrever pelo menos aí umas 20 faculdades mediúnicas, entre elas incomuns, comuns e raras. Comuns são as mediunidades que as pessoas mais têm. Intuição, clarividência, que é o ato de você ver espíritos em outra dimensão, vidência, ver espíritos nessa dimensão, clareaudiência, psicofonia, que é o ato de falar por espíritos, psicografia, psicometria, que é o ato das pinturas mediúnicas. Todas essas são mediunidades comuns. E aí nós vamos ter as mediunidades incomuns. Aliás, nós temos vídeos já falando sobre isso, por isso que eu não estou me atentando tanto a isso. Mas mediunidades incomuns, como por exemplo, a xenoglosia, que é o ato de falar várias línguas, você tem a telepatia, a telecinese, mexer em objetos. Você tem várias mediunidades tidas como incomuns. A própria apometria, que é o ato de deslocar o seu corpo. Você sai do seu corpo espiritualmente. E você tem várias outras mediunidades incomuns. E aí você tem as mediunidades raras. E essas sim, nós temos a levitação, a transfiguração, a materialização, a própria transfiguração, que é atravessar paredes. Essas mediunidades, descritas no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, são tidas como mediunidades raras, de difícil acesso. Porém, isso não quer dizer que não exista, já que foi descrito pelo próprio Allan Kardec. A grande questão que aqui a gente quer trazer é o seguinte: eu mesmo sou um médium de apometria. Eu faço desdobramento astral
antes de eu entrar para a Umbanda, antes de saber o que era desdobramento astral, até mesmo porque eu tive um caso bem específico de curar a minha insônia através do desdobramento. E o desdobramento astral, que muita gente, de uma certa forma, trata de uma forma pejorativa, você sai e vai para onde? Porque as pessoas realmente não conhecem, falta um pouco de conhecimento para essas pessoas. Porque, por exemplo, nós já tivemos live aqui no nosso canal, já fizemos um podcast com o querido Wagner Borges, né? Um cara que é referência mundial de apometria, tá? Não é nem nacional, mundial de apometria, que é um cara que hoje eu tenho uma amizade até bem interessante, um cara que eu já fui encontrar nos meus desdobramentos, né? Já nos encontramos em outros lugares também espirituais, por isso que nutre essa compatibilidade entre eu e o Wagner Borges. A grande questão é que o desdobramento astral é muito utilizado na Umbanda, mas inconscientemente. Pessoas que saem do seu corpo e não têm noção. Por isso que as entidades falam, olha, não é porque a gente está indo embora que a gira está acabando. A gira vai continuar aberta, porque agora vai se usar através da apometria, através dos desdobramentos. Outro cara que eu posso falar sobre a apometria, que já trouxemos aqui no canal, que também tem um trabalho fantástico, é o pai Norberto Peixoto, que é um cara que também durante muito tempo usou a apometria e é um cara que é referência também aqui no nosso país. Então é muito fácil nós vomitarmos regras que a gente muitas vezes nem sabe, sem ter uma base filosófica para falar isso. A grande questão é, falando sobre o que a Karina e o Jonas pediram, sobre essa questão de médios que tem vários tipos de mediunidade. Não é só o dirigente que tem vários tipos, todo mundo pode ter vários tipos. Mediunidade de incorporação é uma das mediunidades, e aliás ela é descrita no Livro dos Espíritos como a mais comum de todas. Então nós podemos ter várias outras mediunidades em consequência do mesmo trabalho mediúnico. Você pode ser um médium psicógrafo, você pode ser um médium psicofônico, que é falar através dos espíritos, você pode fazer pintura mediúnica. Pai Léo, mas isso cabe na Umbanda? Tudo cabe na Umbanda, desde que isso seja feito com um propósito. Eu mesmo na minha casa, e antes que alguém fale assim, não, mas poxa, o Pai Léo faz tudo isso de mediunidade, tenho várias mediunidades realmente que eu já despertei, não que eu as use, né? Hoje eu uso, assim como base mesmo, 3 mediunidades minhas. A vidência, a clareaudiência e a incorporação. São as mediunidades que eu mais uso. Mas nós temos vários médios. Eu, por exemplo, tenho médios em desenvolvimento, médios que ainda não fizeram sua amanci, que já fazem pinturas mediúnicas. Eu tenho médium na minha casa que não incorpora, né? O caso, por exemplo, da Ivete, que eu sei que sempre assiste os nossos vídeos, um beijo, Ivete, que toma conta da nossa secretaria, que é aquela pessoa que bota as pessoas da assistência, ela nunca incorporou. Já está na minha casa há quase 7 anos, nunca incorporou. Mas é uma grande média de psicografia. Ontem mesmo nós tivemos trabalho de cura, ela estava fazendo psicografia. Então não é porque você não incorpore que você não tenha outras faculdades mediúnicas. Eu mesmo tenho um outro ogã da minha casa que também não incorpora, isso é tradição da minha casa, já está na minha casa há 9 anos, nunca incorporou, e é um médium de psicofonia. Ontem mesmo ele estava fazendo doutrinação de espíritos sofredores, né, de espíritos no transporte, porque nós fazemos muito transporte na nossa casa, pelo menos uma vez por mês, fazemos vários. E ele mesmo, como ogã, em vez de estar tocando atabaque, porque esse trabalho não requer atabaque, ele estava ali através da psicofonia, os espíritos falando através dele, ele estava ali resgatando espíritos. Então a grande questão é, nós não podemos ter um pensamento e uma crença limitante. Nós temos que entender que a mediunidade ela é aberta, o trabalho mediúnico é aberto, e nós podemos facultativamente, nós temos que querer cada vez mais trabalharmos e despertarmos. Nós não podemos ser médiuns preguiçosos de não queremos despertar. Pai Léo, mas tem uma mediunidade que eu simplesmente não tenho. Não tem problema nenhum. Ninguém obrigatoriamente tem que ter várias mediunidades. Porém, não ter esta mediunidade, ou melhor, você tem, porque o Livro dos Espíritos diz que nós temos todas, só que algumas não são despertadas em nós. Você não despertar essa mediunidade ou ter uma dificuldade maior com este caminho mediúnico, não quer dizer que você não possa despertá-lo. Ou pior ainda, se isso acontece porque você simplesmente, por uma característica mediúnica e espiritual, você não tem essa facilidade, ok. O que não pode acontecer, meu, é você ser preguiçoso, você ser preguiçosa e não querer desenvolver mediunicamente outras funções mediúnicas. Mediunidade não é só incorporação.
Nós cansamos de falar aqui no canal, nós somos contra todo médico que vive incorporando tudo, porque você não precisa da incorporação para ter um contato, você não precisa da incorporação do seu caboclo para ter contato com ele. Ele pode falar com você através da clareaudiência, ele pode falar com você através de uma psicografia, ele pode falar com você através de uma psicofonia e através até mesmo de uma vidência, se mostrando para você. A grande questão é que nós temos, mais uma vez, muitas pessoas que não sabem ao certo o que estão falando e estão apenas reproduzindo discursos que não são vazios. Essa é a verdade. Por exemplo, um exemplo bem simples. Muita gente fala assim, na Umbanda não tem psicografia. Aí eu pergunto, se na Umbanda não tem psicografia, as pessoas que escrevem livros, não é uma psicografia? Ora, qual é a lógica disso? Então você que escreve um livro para contar a história de algo, como eu já fiz também, se esse livro está sendo escrito pela espiritualidade, não é psicografia, qual que é o nome que você está dando para isso? O Livro dos Espíritos dá isso. Aliás, falando de psicografia, eu gosto muito de citar aqui o Chico, que no Pinga Fogo, ele disse que a primeira psicografia que existiu foi de Moisés, quando ele ouviu os 10 mandamentos. Não deixa de ser uma psicografia nas tábuas da lei. Grande questão é que sim, Karine e Jonas, nós temos sim várias mediunidades, nós somos médiuns com muitas mediunidades e todo médium tem muita mediunidade, só que falta boa vontade, falta estudo e falta coragem, porque tem muito médium que tem medo, que se cercia, que tem muitas questões ainda internas que precisam ligar em volta aos medos, que não deixam com que este médium se abra para isso. A questão é que todo mundo tem várias mediunidades e nós estamos aqui com o canal e principalmente na casa para ajudar que cada um receba e trabalhe melhor ainda a sua mediunidade, porque sim, não é só incorporar, incorporar é uma mediunidade só e é a mais comum de todas. E não existe médium com uma faculdade mediúnica. Todo médium tem pelo menos 3 faculdades mediúnicas mais fortes e pode sim trabalhar várias outras. E isso não é ego. Isso é realidade, trabalho, confiança e principalmente força de vontade de ajudar o próximo. Agora, se você quiser saber mais sobre tudo isso que eu falei aqui, procure um terreiro. Um abraço, saravá e até mais.